Bem-vindos ao Nova Geração 148. Estamos, no iniciozinho do ano de 2018, tá certo? É o nosso segundo encontro de 2018. Bem, a gente vai retomar hoje, a dinâmica, o roteiro de refletir sobre o Livro dos Espíritos. Naturalmente, nós não temos a louca pretensão de esgotar, esse manancial de sabedoria. Vai ser preciso alguns milênios. Mas a gente deseja sim, nessa encarnação e nesse programa, ao longo dos semanas, meses, talvez anos, destacar alguns aspectos, certo? Então é importante entender isso. Nós não vamos cobrir, fazer um estudo completo de O Livro dos Espíritos, o que seria absolutamente impossível, até porque, como a gente vai ver hoje, o Livro dos Espíritos, ele é a base, de compreensão da codificação, e a proposta da codificação é uma base de compreensão da sabedoria humana, é a base de compreensão da doutrina secreta, que engloba simplesmente todos os tesouros espirituais da humanidade. Estamos falando do hinduísmo, o hinduísmo oculto, a doutrina secreta do hinduísmo, estamos falando das doutrinas que a gente ainda não pesquisou adequadamente, humanidade, tem um estudioso ou outro que foi a fundo do Egito realmente antigo, das pirâmides, das profecias que estão registradas nas pirâmides segundo Emmanuel. Nós ainda não, salvo pouquíssimos estudiosos, não conhecemos em profundidade a Cabala. Então assim, não vamos viajar, não vamos achar que a gente conhece tudo. Mas é fundamental que a gente vá dando os nossos pequenos passos. Então a gente vai destacar, vai trabalhar alguns aspectos, alguns pontos de O Livro dos Espíritos e tentando estender para essa compreensão mais profunda, sem nenhuma ilusão de esgotar o tema. Hoje a gente vai trabalhar um tema bem interessante, que eu acho que vai exemplificar de uma maneira muito boa. Eu acho assim, foi uma coincidência muito feliz a gente poder pegar esse tema nesse momento de retomada da série de O Livro dos Espíritos. E vai ser um exemplo claro da profundidade das questões do Livro dos Espíritos e como eles estão entremeados na codificação e na revista espírita. Por isso, alerta, para conhecer Espiritismo, não basta pegar uma questão do Livro dos Espíritos, ler e interpretar da sua maneira. Isso é muito tolo, não dá para fazer assim, porque o risco de erro é gigantesco. Porque a gente vai pegar uma questão e vai dar a interpretação que a gente quiser. A gente tem que pegar a questão, refletir e ver como Kardec desdobrou esse ponto, esse assunto, na codificação e na revista espírita. Aí a gente começa a entender o que Kardec está dizendo. Eu vou tocar num tema intelectualmente doloroso, ou na verdade é um tema que bloqueia a compreensão intelectual, em particular do movimento espírita. Porque nós temos aí uma tradição, nós somos do ramo da raça adâmica, chamada ariano. São espíritos extremamente, somos espíritos extremamente práticos, a gente resolve as coisas, a gente, construímos uma civilização do ponto de vista tecnológico extraordinária. Mas nós somos infantis, tolos, ao se tratar das questões emocionais e espirituais. E assim, eu tenho encontrado no movimento espírita pessoas que são capazes de jurar que Kardec não tem nada a ver com símbolo. A gente encontra isso e as pessoas falam com uma convicção que não vem da obra de Kardec, é uma convicção desenvolvida ao longo dos séculos de limitação espiritual. Porque são pessoas, somos espíritos que nos voltamos de uma maneira doentia à conquista do mundo externo e ficamos subdesenvolvidos, desnutridos
nas nossas capacidades de compreensão do mundo íntimo, do mundo psíquico, do mundo emocional. Então é muito comum as pessoas dizerem assim, e aí podemos chamar isso, sem nenhuma condenação, da famosa santa ignorância. Na sua santa ignorância, grande parte de nós espíritas diz que não, o negócio de símbolo tem a ver com misticismo, tem a ver com superstição, não tem nada a ver com espiritismo. E eu já escutei isso muitas e muitas vezes. Bem, para quem não sabe de onde vem o termo santa ignorância, Herculano Pires esclarece, quando Jerônimo de Praga, amigo e discípulo de Ian Hus, que depois foi Kardec, foi condenado por defender a liberdade do Evangelho. Ele estava lá preso, ele estava já preparado para ser queimado, e ele disse que viu, e aí o pessoal narra que uma velhinha que mal conseguia andar, mal conseguia carregar peso, trouxe um pouquinho de madeira, de lenha e jogou nos pés dele. Olha que velhinha simpática. Porque na cabeça da velhinha, aquelas queimaduras que ele ia sofrer iriam ajudar a salvar a alma dele. E o Jerônimo de Praga olha e diz assim, que santa ignorância. Quer dizer, santo porque ela tinha uma boa intenção, queria salvar a alma dele. Mas cá, para nós, gente, é ignorância. Então a gente tem uma santa ignorância também em relação aos símbolos. As pessoas achando que estão sendo fiéis ao Consolador, achando que estão coerentes com a proposta de Kardec e do Espírito Verdade, elas querem tocar fogo em toda a compreensão simbólica. Não é assim que Kardec fez, gente. Então vamos devagar com a coisa. Bem, e a ideia de Adão é fantástica, porque a ideia de Adão, inclusive, além de simbólica, ela tem data. Os Espíritos dão uma dica muito clara de estabelecer, inclusive, o que é que se chama da era, que compreende o Apocalipse de João. Eu não vou entrar muito nesses assuntos, são assuntos que a gente vai estudar no módulo, que a gente estuda no módulo Migração Espiritual, Já teve já tem 10 aulas aí para quem quiser aprofundar, e já vai ter a segunda edição. Então, não é por aí, não dá para aprofundar isso. Mas assim, Kardec pergunta para os espíritos, em O Livro dos Espíritos, sobre Adão. E os espíritos dizem, Adão é um símbolo que, se você quer uma data para esse símbolo, é 4.000 anos antes de Cristo. É mais ou menos isso. Que era o que se achava. Só que os espíritos vão orientar Kardec, vão ensinar Kardec, e Kardec depois tem uma nota, que está aí para vocês lerem, muito interessante, falando que Adão não é uma pessoa, Não é o Adão da Silva, não é o Adão Rodrigues com CPF 798. Não, na verdade seria o CPF 1, Porque é o primeiro, CPF 001, identidade 001. Não é isso. Adão é um grupamento humano. Na linguagem do século XIX, até no começo do século XX, seria uma raça. Hoje a gente diria seria uma etnia. Seria um povo. Adão é um povo. O que é isso, gente? É símbolo. Quem não entende símbolo vai achar que Adão é o Adão Rodrigues da Silva. Mas é interessante a gente ver como Kardec foi generoso e foi carinhoso com a nossa incapacidade de compreensão simbólica. Olha que coisa interessante. Kardec publica isso em 1857. Livro dos Espíritos. Ok? E aí Kardec vai desenvolvendo toda uma série de reflexões para nos ajudar a entender. E aí, olha que coisa curiosa. O último livro da codificação, a Gênese, depois de todo esse processo, Kardec começa a aplicar os conceitos que ele foi ensinando. Então vamos lá, eu vou fazer alguns cortes aqui, mas assim, a rigor é isso. 1857, Kardec começa a dizer assim, olha, Adão é um símbolo.
é um povo que viveu mais ou menos 4.000 anos antes de Jesus. Mas já existia gente na Terra, porque a vida se desenvolveu ao longo de muitos e muitos milênios. Não vou entrar nesse assunto, né? Até porque mostra a genialidade de Kardec em relação às ciências. Mas a gente precisaria de mais tempo. A gente vai trabalhar isso no módulo Migração Espiritual. Isso em 1857. Em 1868, 11 anos depois, Kardec deve ter pensado, bem, agora talvez dê para entender o que é símbolo. E aí ele vai desenvolver melhor esse tema na Gênese, que também tem um trecho do texto aí para vocês verem. Então, a impressão que eu tenho é que Kardec passou 10 anos, pouco mais, criando um processo didático para nos tirar de uma visão materialista limitada. E quando eu digo materialismo aqui, eu estou talvez querendo dizer antissimbolismo. Porque se você não trabalha com símbolo, sua visão é materialista. Você pode até dizer que acredita em Deus, pode até acreditar em Deus, mas a sua compreensão é extremamente limitada, porque o que vai libertar a compreensão do toque do dia a dia, da materialidade, é o símbolo. Tá certo? Obviamente, sem símbolo você não entende Jesus. Isso aí não tem nem o que discutir. Abre aí o Novo Testamento em qualquer lugar, lê 2 ou 3 páginas, é impossível você não encontrar um símbolo. Obviamente Jesus sabia o que estava fazendo. Então, o que é que Kardec veio fazer? O que é que o Consolador veio fazer? O que é que o Cristo aponta à missão do Consolador? Esclarecer tudo o que eu disse e muito mais. Agora me explica, como é que você esclarece o ensino de um sujeito que fala por símbolo sem entender de símbolo? Que mágica é essa? Não dá. Não dá. Como é que eu explico o que Jesus disse na parábola do joio e do trigo, do semeador, das 10 virgens, se eu não entendo de símbolo? Fracassou no começo. Óbvio. Então, se eu tenho que explicar tudo que Jesus disse, eu tenho que entender de símbolo. Então, é muito bonito ver o desdobramento do trabalho de Kardec à frente do Consolador, né? Com muito carinho, dizendo, olha, Adão não é um sujeito, Adão é um símbolo, é uma raça, é um povo. E depois de 10 anos, né? 11 anos, Kardec vem dizer assim, olha, vamos explicar melhor agora para vocês. Porque eu já expliquei tanta coisa, agora eu vou aplicar. Eu expliquei os conceitos com carinho, com vagar, passo a passo, vendo se vocês entendiam, publicando na Revista Espírita e vendo se vocês entendiam. Se estava bem explicado, se não entendia, eu explicava de novo. Né? Junto, obviamente, com toda a equipe da codificação, que eu estou falando de texto escrito pelo punho de Kardec e texto psicografado em mais de 1000 grupos espíritas que eram enviados para Kardec. Trabalho gigantesco. E aí Kardec deve ter pensado, bem, agora é a hora, vamos ver se entende. Adão é o quê? Adão é um grupo que migrou de outro planeta. Adão é um dos grupos que a evolução do outro planeta não puderam ficar lá, são os expulsos. Kardec diz isso, gente, na Gênese. Então a gente está num nível de interpretação absurdo. É de uma grandeza que eu acho que a gente passa batido. Olha o que Kardec está fazendo. Kardec está pegando conceitos, está pegando ensinos espirituais, migração espiritual, conceitos que a gente pode dizer filosóficos, muito bem delimitados, muito bem elaborados. Kardec está pegando isso e dialogando com símbolos que já existem há milênios. Adão é um símbolo que está aí pelo menos sei lá, 3, 4, 5 mil anos. Na verdade é mais antigo, mas enfim, vamos ficar nisso. Kardec está pegando informação espiritual e está juntando tudo em um conjunto harmônico explicativo e dizendo, olha, filho, agora vê se tu aguenta essa informação. Porque o Cristo já dizia, não vou falar porque não vão suportar.
Kardec diz, olha, vou explicar para vocês agora. Estamos falando de migração espiritual. Estamos falando de deslocamento de milhões de espíritos entre planetas. A conversa é essa. Não sei se vocês vão aguentar, mas a história que eu estou contando é essa. Está lá na Gênesis, o título é Raça Adâmica. Tem aí 3 para vocês lerem. Então, olha que beleza de trabalho. Aí a gente está focando 10 anos, onde Kardec vai nos mostrar, e aí é muito bonito, porque se de um lado é simbólico, no outro lado é objetivo. Estamos falando de antropologia. Estamos falando, e aí não dá para discutir aqui, mas a antropologia mostra todas as evidências disso. Os antropólogos não sabem como, nem os etnólogos, nem os arqueólogos do pré-histórico. A gente tem a história humana e de repente, bum, tem um salto. E aí começa cidade, língua, agricultura, domesticação de animais e ninguém sabe dizer como. Como é que esse povo que passou 200 mil anos sem progredir, de repente inventa tudo isso? Kardec já explicou, raça adâmica. Então é muito bonito porque a gente está falando de um símbolo que Kardec está traduzindo graças aos princípios espíritas, mas nós estamos falando de um símbolo traduzido por Kardec que tem evidência antropológica, tem evidência biológica. A gente vai mostrar isso os grandes estudiosos dizem, olha, ninguém sabe como de repente ficar inteligente. A gente não sabe como, mas de repente as feições mudaram. Você olha para cara que parece um focinho, com todo respeito aos dos Neandertais, e olha do Homo sapiens e diz, meu Deus, como é que melhorou tanto em tão pouco tempo? E ninguém sabe como surgiu o Homo sapiens, não sabe, apareceu. O Neandertal tem 200 mil anos de traços históricos e de esqueleto. O Homo sapiens apareceu e dominou tudo. Então, é fascinante a gente ver isso. Então, essa capacidade de juntar, essa grandeza espiritual de poder juntar informação mediúnica, cultura vastíssima, trabalho simbólico para criar uma capacidade de explicação do que é e do que acontece no mundo objetivo, é grandioso. Porque a gente vê, às vezes, a pessoa vai para o símbolo e se perde no símbolo. A maioria de nós se perde na materialidade, tem até medo, fala de símbolo, fala de qualquer coisa, já treme todinho, porque sabe que não vai entender. E não tem humildade para voltar para o ABC, para o bancozinho escolar. Então, esse é Kardec, esse é o método, né? Assim, só foi um pequeno sabor, espero que vocês tenham gostado desse sabor. Né? Mas eu acho que dá para pelo menos sentir a grandeza do que é que a gente está lidando. Meus amigos e amigas, então, vamos encerrar por aqui. Indico aí para quem ainda não conheceu, a gente tem 10 encontros mais longos sobre migração espiritual, né? Sugiro, tá aí à disposição, né? no blog, vai nos cursos 2017, é o módulo Migração Espiritual onde isso é aprofundado, né? O objetivo aqui é dar só esse toque de reflexão. É com muita alegria, né, e com muito carinho que a gente retorna ao Livro dos Espíritos, um livro absolutamente extraordinário e empolgante. Espero que a gente se encontre na próxima sexta-feira. Vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos e filhas, que Jesus nos abençoe os esforços para que consigamos entender com o coração a beleza do universo. E não conseguiremos entender e nos deslumbrar com a grandeza da obra de nosso Pai, se não formos humildes alunos desse grandioso Espírito que o Cristo enviou à Terra para educar a humanidade sofredora e cega espiritualmente. Posso dizer a vocês
que o espírito, encarnado ou desencarnado, enxerga de maneira profunda com os símbolos. Nosso mestre nunca abandonou a linguagem dos símbolos. Não sejam arrogantes em pensar que o Cristo usava símbolos porque aquelas pessoas eram ignorantes. Não. Ele não aprofundou os símbolos porque sim, as pessoas eram ignorantes. Mas a linguagem do mestre ainda permanecerá quando se comunica com todos nós simbólicas. Ou vocês acham que quando nós vemos o Cristo, nós não estamos vendo Deus? Ele não é Deus. Mas ele, para mim, simboliza Deus de formas extraordinariamente bela e complexa que não dá para falar. Filhos, não pensem que símbolo é coisa do passado. Eu não direi que símbolo é coisa do futuro. Símbolo é coisa eterna. Não simboliza algo para vocês quando olham para o céu e veem, composto por estrelas, uma cruz? Não sejam arrogantes, filhos, e não sejam tolos. Não sejam arrogantes em desprezar os símbolos. Não sejam levianos em achar que todos os símbolos são interpretados de forma superficial. Esse é o pior tolo. Se nosso mestre não amasse os símbolos, não teria utilizado-se tanto deles. Se nosso mestre não amasse símbolos, não permaneceria hoje utilizando símbolos para a humanidade. Filhos, toda arte é um lidar com símbolo. E toda a ciência avançada é um lidar com símbolo. Vocês pensam que cultura científica não tem símbolo porque são tolos. Vocês, quando olham para um desenho, uma representação de computador de um átomo, acham que estão vendo um átomo? Vocês não têm capacidade de ver átomo. Tudo o que todos os cientistas encarnados veem é símbolo de átomo. Vocês nunca viram a molécula completa de DNA e sua interação com RNA. Nunca. O que vocês veem é símbolo. Se vocês forem capazes de se dar conta disso, mudarão. Porque não temos como ensinar saber espiritual a quem é incapaz de compreender em profundidade os símbolos. O mestre se comunicava com símbolos. Vou dar um exemplo conhecido, porque sei que muitos agora estão com o coração agitado ao me ouvir. Quando Cristo se materializa para Paulo, que chora por não saber como realizar a própria missão, o Cristo diz: utilizai forças do Espírito. Não é isso um símbolo? E uma das coisas que Paulo entende é que ele tem que usar a carta. Se o Cristo não amasse símbolo, diria: Paulo, meu filho, escreve para as comunidades. O mestre ama símbolo e diz: usa o poder do Espírito. Não é um gosto, é sabedoria divina.
porque ao dizer usa a força do Espírito, o mestre dizia, usa a carta, mas não só a carta. Quando escrever, vibra. Força também do Espírito. Quando o problema for sério, envia a carta. Dorme e vai em espírito explicar ao espírito que vai receber a carta. Reúne a comunidade que vai ouvir a carta em sonho e explica. Qual linguagem é melhor? Envia a carta ou usa a força do espírito? Qual linguagem explica mais? Qual linguagem ensina mais? Qual linguagem é mais útil e mais prática? Filhos, digo de uma vez por todas, os tolos que fecharem seu entendimento, a compreensão dos símbolos do Cristo, ficarão de fora da compreensão do Mestre. Incapazes serão por um ato de maldade e rebeldia. Que é o Cristo, que é o símbolo do Cordeiro e da luz, fique em nossos corações para sempre. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.